Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As consequências de ser discípulo, as consequências de obedecer à palavra de Deus. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o que a liturgia da palavra deste domingo nos apresenta, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho que nos foi proclamado. Olhemos então para estas leituras e vejamos o que elas têm a nos ensinar. Na primeira leitura começa dizendo: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo. É aquilo que planejam os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Quem são os ímpios? São aqueles que no mundo procuram fazer a maldade. São aqueles que no mundo planejam a maldade. São aqueles que no mundo fazem a maldade. E tem muitos que se enquadram, que se encaixam nesta categoria de ímpios. E a leitura começa dizendo: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo. Chega, menino, vai dar. Armemos ciladas ao justo. Quem é o justo? É aquele que vive na obediência à palavra de Deus. Quem é o justo? É aquele que procura viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. É este que procura viver de acordo com a palavra de Deus, que é a vítima dos injustos. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. A presença do justo, daquele que vive a palavra de Deus, incomoda. Não é nem mesmo a fala ou a palavra do justo, é somente a sua presença que incomoda. Porque os injustos, porque os ímpios sabem que o justo anda de acordo com a palavra de Deus, anda procurando fazer o bem, deseja o bem, quer o bem e planeja o bem, e por isso somente a sua presença já incomoda. É isto que os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. E é isto que irá acontecer com Jesus Cristo, o justo por excelência, aquele que procurou e que viveu de modo especial a palavra de Deus, fazendo desta palavra o seu alimento, vivendo na obediência ao Pai até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Evangelho, Jesus profetiza acerca de sua morte. Ele vai dizer, enquanto ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Que mal fez Jesus? Nenhum mal. Jesus só fez o bem, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Passou neste mundo fazendo o bem. Era ele, portanto, o justo por excelência. Como ele, que passou fazendo o bem, morreu em uma cruz, vítima da injustiça. Porque a sua presença incomodava.
porque a sua palavra incomodava. Apenas a presença de Jesus incomodava os ímpios, incomodava os injustos, incomodava aqueles que não queriam viver de acordo com a palavra de Deus. E por isso tramaram, planejaram e executaram a sua morte, porque Jesus incomodava até mesmo com a sua presença, pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele pregava, pelas suas atitudes de acolhimento, pelas suas atitudes de perdão, pelas suas atitudes de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos pontos altos em que Jesus, o justo, despertou este ódio no coração, sobretudo das lideranças do seu tempo, foi naquele momento em que trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. Ele já tinha uma sentença, deveriam matar aquela mulher, e a morte, segundo a lei de Moisés, para o crime que ela havia praticado, que era o adultério, era justamente a pena de morte por apedrejamento. Eles já estavam ali, decididos a matá-lo, mas muito mais do que isso, eles queriam colocar Jesus contra a parede, pois a lei de Moisés prescrevia a morte por apedrejamento naqueles casos. E então eles chegam furiosos, querendo ver se colocavam Jesus em alguma situação constrangedora. E eles perguntam a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e de acordo com a lei ela deve morrer por apedrejamento. O que tu dizes? Se eles sabiam o que a lei devia fazer, por que eles já não executaram? Eles não queriam obedecer à lei? Eles não queriam obedecer aquilo que a lei prescrevia, que a lei mandava fazer? Porque não mataram logo a mulher? Porque eles queriam armar uma cilada para Jesus. Assim como dizem os ímpios aqui, neste trecho do livro da sabedoria: armemos ciladas ao justo. E armaram aquela cilada para Jesus. Jesus, no primeiro instante, nada diz, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Mas, como eles insistissem, Jesus então se levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse que a lei estava errada. Jesus tampouco disse que eles deveriam matar aquela mulher. Ele apenas apela para a consciência de cada um. E naquele momento, nos dias do Evangelho, começaram a sair, um por um, começando pelos mais velhos. Porque os mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado junta nas costas. Jesus, ele se coloca do lado da vida. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles começam a sair um por um. E aquele foi um dia que Jesus despertou neles um grande ódio, porque fez todos eles passarem vergonha. Eles que estavam ali, se achando donos da moral, se achando os santos, os obedientes a Deus, aqueles que cumpriam o que a lei de Deus mandava, saíam dali envergonhados, porque tiveram que reconhecer o próprio pecado. Não foi Jesus quem apontou o pecado deles, foi a consciência de cada um deles que falou mais alto. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus com a sua presença, Jesus com a sua palavra incomodava, porque ele era justo, porque ele era obediente ao Pai. E por isso ele profetiza a sua morte. Eles o matarão. Ele será filho do homem, vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Nós
será fiel, porque ele sabe que o Pai não o abandonará, e por isso ele profetiza também a sua ressurreição. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Irmãos e irmãs, ser justo, ser obediente a Deus, nem sempre vai significar ser aplaudido pelo mundo, ser elogiado pelo mundo. A presença do justo incomoda. A presença de quem segue a Jesus incomoda também. Porque quem de fato segue a Jesus, quem de fato é justo, procura fazer aquilo que a palavra de Deus pede, aquilo que a palavra de Deus ensina. E não é isso aquilo que o mundo vive, a palavra de Deus. O mundo tem a sua mentalidade, o mundo tem os seus critérios que muitas vezes é baseado na injustiça, na esperteza, em sempre se dar bem, independente daquilo que seja preciso acontecer. Quer sempre se dar bem, passando por cima do outro, humilhando o outro, desprezando o outro, rejeitando o outro, fazendo o outro passar por humilhações. Este é o critério do mundo. Este não é o critério do Evangelho. O critério do Evangelho é o critério do serviço, como Jesus muito bem diz aqui. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o último e aquele que serve a todos. A este mundo não elogia, a este mundo chama de besta, a este mundo chama de idiota, aquele que segue os princípios do Evangelho. Por isso São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: transformai vossa mentalidade, revestir o homem novo à semelhança de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, seguir Jesus é para nós exigente e desafiador. Seguir a Jesus não significa para nós estar sempre recebendo curas e milagres. É isso que muitos querem, apenas as curas e os milagres, mas não querem se comprometer em viver a palavra de Deus, em fazer o bem, em desejar o bem, em querer o bem, em ajudar o próximo. Eis os critérios que são do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos a nossa escolha. Tenhamos o cuidado para não invejar aquilo que acontece aos injustos. Os injustos, os ímpios, são muitas vezes aqueles que nesse mundo se dão bem. Por que se dão bem? Porque saem passando por cima de tudo e de todos. Não importa o que tenha que fazer, ele tem que se dar bem. E muitas vezes vai se dar bem. Não tenhamos inveja de quem se dá bem na vida deste jeito. Procuremos sempre ser pessoas que fazem o bem, ser discípulos de Jesus Cristo, ser pessoas que seguem os ensinamentos do Evangelho. E aí, irmãos e irmãs, neste sentido, vale aquilo que diz o ditado popular: é melhor ter pouco, mas ter pouco com Deus, do que ter muito sem ter Deus no coração. Às vezes aquele muito que foi acumulado pelo ímpio e pelo injusto é fruto de injustiça, e ele será culpado, ou ele será julgado por aquilo de ruim que ele fez. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E muitas vezes é muito aquilo que o ímpio junta, é pouco aquilo que quem obedece a Deus junta. É melhor ter pouco, mas ter pouco com o Senhor, porque, como diz o ditado, quem tem Deus tem tudo. Que Deus nos abençoe. Amém.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine a fazermos a escolha certa, obedecer a palavra, tornar-se um justo, tornar-se obediente a Deus, a semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo. Ele é nosso modelo, ele é nosso exemplo, obediente até a morte, e morte de cruz. Não morreu em berço de ouro, não morreu rodeado de exércitos, morreu crucificado por sua obediência ao Pai. Que o Senhor nos ajude a seguirmos o seu exemplo de justo e obediente ao Pai até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.